Bom dia, hoje é sexta-feira, a gente está aqui nesse momento Café com Leitura. Sou William Mendes, da comunidade Banco do Brasil, dos bancários durante 3 décadas. E hoje estou aqui na quarentena da Covid-19, da pandemia mundial da Covid-19, tentando ficar em casa e saindo só para adquirir os bens necessários, os mantimentos para casa. E hoje é sexta-feira, dia 15 de maio de 2020, século 21. Café com leitura hoje. Vou comentar sobre o livro que eu acabei retomando a leitura. Se eu vou acabar dessa vez, eu não sei. Que é um livro difícil, confesso a vocês. Mas para falar dele, café com leitura, hoje eu estou tomando um chamate, um pedacinho de bolo e estou comendo umas torradinhas com maionese. Já comi uma banana nanica. Mas para falar do Hobsbawm e a Era dos Extremos, eu me lembrei antes desse livro aqui, ó, Uma História da Leitura do Alberto Mangel. Esse foi um dos livros que mais me marcaram a leitura, que me deram consciência de leitura que eu li, sabe? É um livro que eu conheci em algumas aulas no início do meu estudo lá na USP. A gente leu um capítulo dele. E aí, por causa da leitura de um capítulo, eu fiquei tão fascinado que eu saí atrás e comprei o livro. E esse livro aqui, na época eu li 2 capítulos dele. Os Leitores Silenciosos me marcou profundamente. Eu descobri que a leitura, antes de ser como a gente conhece no século XXI, leitura silenciosa, a leitura era só em voz alta, era dado como louco, estranho, sinistro, alguma coisa quem começou a ler em silêncio, né? E a história da leitura é fantástica. E toda leitura tem uma história, não é isso? Por exemplo, quando eu olho esse livro aqui, eu folheio ele porque eu anoto nos livros. Então, até tem esse comentário, quando você lê livros que você compra em sebo e tudo, você lê livros com histórias de pessoas que dialogaram com o livro, quando foi dele. Aí, por exemplo, quando você olha a história de um livro, esse livro tem uma história comigo, certo? Já li capítulos diversas vezes, assim, diversas vezes. É um livro em que você olha aqui assim, vendo, faço marcações nele, ó. Então tem capítulos que eu li diversas vezes, assim. Igual Hobsbawm, tem partes do Hobsbawm aqui. Nunca acabei o livro, mas as 180 páginas que eu tinha livro, 170, eu li várias vezes. E eu li num contexto em que eu era dirigente sindical e queria aprender, estudar história para utilizar isso na minha atuação para influenciar a classe trabalhadora, dar uma linha, liderar, ajudar a organizar, né, dar consciência de classe, etc. Sempre estudei muito durante minha vida de representação, muito. Então era assim, estudando e indo para a base, estudando e indo para a base. Quem me conheceu entre 2003 e 2018 sabe disso. Sempre estudei muito. Primeiro para não falar bobagem, para ser uma pessoa honesta, ética, correta no que a gente fazia de representação e para ajudar a conscientizar a classe trabalhadora, né? Mas enfim, olha que legal. Quando você vê a história de um livro, eu vi, por exemplo, achei essa foto. A foto da minha vozinha, Cornélia. Ela acompanhou a história desse livro aqui, morreu nos últimos anos, etc., né? Já nos deixou, mas tem a história de leitura. Aí quando eu pego do Hobsbawm, eu comecei a lê-lo em março de 2009. Março de 2009, achei aqui o primeiro registro nesse livro aqui. 14 de março de 2009. Gente, eu estava numa transição, eu estava saindo da área de comunicação da Contraf e eu entraria nesses meses desse primeiro semestre de 2009, eu iria para a área de formação da Contraf, a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro.
Então você vê como que a história acompanha, você acompanha a história através de um livro. Quando eu vejo achados e leituras aqui, olha que interessante. Deixa eu comer que eu tô com fome, tô com a barriga roendo. E aqui é um café com leitura, certo? Chá com torradas é gostoso. Olha que dramático o que eu escrevi aqui no dia 14 de outubro de 2018, em uma das minhas releituras em várias partes do livro do Hobsbawm. O livro do Hobsbawm ele é dividido em eras. O nome do livro é A Era dos Extremos e aqui tem assim, A Era da Catástrofe, que é a primeira parte do livro, essa que eu nunca acabei de ler, que vou acabar agora que retomei. Depois vem a Era de Ouro e depois vem o Desmoronamento. São as três partes do livro. E essa Era da Catástrofe eu li diversas vezes, vários trechos ao longo da minha vida de representação, de classes, etc. Aí, dia 14 de outubro de 18, eu escrevi assim: estamos a 2 semanas das eleições no Brasil. Há grande chance do nazifascista Bolsonaro vencer. Ele teve 46% dos votos no primeiro turno. O parlamento já será de maioria de extrema direita. O antipetismo plantado pelos golpistas colhe os frutos. E no dia 21 de outubro, uma semana depois, eu coloquei: em 17 de outubro, em matéria da Folha, foi comprovado fraudes nas eleições, na campanha dos fascistas, com dinheiro sujo de empresários, Caixa 2, para enviar milhões de mentiras por WhatsApp a dezenas de milhões de eleitores. A justiça envolvida no golpe de 2016 nada fez. E aí a gente vê o que aconteceu um ano e meio depois desse momento, 15 de maio de 2020. Mas é interessante isso. Eu retomei a Era da Catástrofe, essa primeira parte do livro, e eu li o capítulo ontem e hoje, acabei agorinha, o capítulo que é As Artes, 1914 e 1945. Muito interessante. É muito denso, porque o Hobsbawm tem um conhecimento absurdo, enciclopédico, então é um livro de leitura difícil, mas é muito bom, gente, muito bom. Tem um momento aqui, só um trechozinho, que me lembrou essa era, um século depois do WhatsApp. Ele está falando aqui dos anos 20 e 30 do século passado. E ele está falando de como o rádio, ele falou dos jornais, do cinema, né, da imprensa de uma forma geral, e falou do rádio, o efeito disso nos anos 20 e 30, dessa tecnologia. E aí ele comenta assim: ao contrário do cinema, ou mesmo da nova imprensa de massa, o rádio não transformou de nenhum modo profundo a maneira humana de perceber a realidade. Não criou novos meios de ver ou estabelecer relações entre as impressões dos sentidos e as ideias. Ele fala que o cinema e os veículos de massa tiveram mais efeito nisso. Era simplesmente um veículo, não uma mensagem. Mas sua capacidade de falar simultaneamente a incontáveis milhões, cada um deles sentindo-se abordado como indivíduo, transformava-o numa ferramenta inconcebivelmente poderosa de informação de massa, como governantes e vendedores logo perceberam, para propaganda política e publicidade. Aqui a gente vê o WhatsApp, um século depois. O efeito do WhatsApp, essa capacidade de falar a milhões por máquinas que reproduzem memes e frases curtas,
fake news, mentiras, e elas chegam individualmente para cada pessoa. Então você vê um cenário aqui no século 20 e 30 que a gente vê de novo no século depois. Muito interessante, gente. A era dos extremos, é isso. Ontem eu falei que que eu tinha que fazer uma lição de japonês, né? Olha que bonitinho. Aqui são kanjis, ideogramas. Então aqui a gente tem os primeiros ideogramas que eu fiz, né? O do sol, da lua, aí você tem da água, do fogo, você tem da madeira, você tem vários ideogramas aqui que formam palavras, junto com mais um fonograma, você forma palavras, um katakana, um hiragana, você forma palavras. É muito interessante a língua japonesa, é muito diferente para a nossa concepção ocidental, mas é muito interessante. Boa leitura a todos e todas, leiam, estudem. Boa sexta-feira a todos, nesse 15 de maio. Eu não vou falar sobre o relatório da CACI, hoje é o último dia para votarem o relatório da CACI, mas eu estou muito decepcionado com os processos eleitorais, com os processos democráticos. Acho um absurdo a CACI não ter interrompido a eleição durante a pandemia. Todas as outras entidades que a gente conhece suspenderam as eleições. A CACI não, teve um processo esvaziado, sem participação das pessoas, muito preocupadas com a vida ou a morte por causa do Covid, né, da Covid-19. Achei um desrespeito absurdo a sequência do processo eleitoral, um processo sem sentido, esvaziado. Boa sexta-feira a todos, boas leituras. Nesse fim de semana, fiquem em casa. A Covid é muito, muito séria. Mata muita gente. As pessoas que são sensatas têm que ter essa sensibilidade para isso. Primeiro a vida, depois a retomada da ordem social através da política e da economia. Abraço a todos e todas.